Fala galera, iniciando mais um vídeo por aqui com o propósito de inspirar o seu coração e edificar a sua fé. Espero muito que Deus te abençoe através dessa palavra. Espero muito que essa palavra seja muito necessária para essa semana da sua vida ou até mesmo pelo tempo que você está passando aí com Deus. Hoje eu quero falar a respeito de Lucas capítulo 8, a partir do verso 22, aonde vai dizer que Jesus convida os seus discípulos para atravessar para o outro lado. É uma história que de fato a gente conhece, a gente sabe até de cor, já ouvimos muito a respeito dela, mas eu acredito que Deus tem algo aqui para edificar a sua fé e contar ao seu coração. Então se prepara, que essa palavra seja como uma injeção de ânimo no seu coração, na sua fé, e que você seja inspirado pelo Espírito Santo de uma maneira gloriosa e poderosa. A Bíblia diz, como eu tinha dito, que Jesus convidou os discípulos para atravessarem para o outro lado. Mas os discípulos não contavam com uma tempestade no meio de todo aquele cenário. Já reparou isso? Tem vezes que Jesus nos convida a viver coisas que Ele não nos conta, mas sabe que vai acontecer. Então se prepara, porque vai ter coisas ao decorrer desse tempo que pode vir a acontecer com você, ou que você tem que passar. Agora, Jesus não vai contar para você, para que você não recue, não retroceda. Então a primeira coisa que você precisa compreender e receber desse texto é que Jesus não está escondendo de você. Na verdade, Jesus está te preparando para passar por ela, pois aquilo que você espera receber de Deus está depois dessa tempestade que você precisa vencer. Então eu preciso te certificar que sim, existem coisas que Jesus sabe que se for para colocar diante de você, para você escolher, você não vai escolher, porque você não quer passar, porque você não quer romper nessa questão. Assim foi com os discípulos. Jesus sabia qual era a dificuldade deles. Jesus sabia qual ponto era delicado para eles. Foi por isso que Jesus não contou sobre a tempestade. Jesus fez eles passarem para o outro lado, sabendo que eles enfrentariam uma grande tempestade. Qual é o propósito de terem passado naquela tempestade? É simples: receber a formação que eles precisavam. Porque na nossa vida é assim, tudo é uma questão de treinamento. Toda vez que Deus quiser fazer com que você acesse um novo nível, acesse um novo tempo, ou nasça uma nova temporada na sua vida, necessariamente você vai precisar passar por algo que vai te formar, que vai te dar a estrutura necessária para que você tenha autoridade para poder andar nessas realidades, sabendo que Jesus te capacitou e te preparou para essa questão. Eu preciso te dizer que essa tempestade que você está passando não é Deus querendo o seu mal. Na verdade, isso é um prenúncio daquilo que Deus preparou para você. É certo que tempestade não é nada fácil, irmão, mas deixa eu te falar uma coisa, que é nela que está o segredo. É ela que potencializa aquilo que está dentro da gente. Jesus nos permite passar por tempestade para nos mostrar que nenhuma área da nossa vida vai ficar enfraquecida, vai ficar indiferente à outra. Então muitas das vezes você é forte na mente, mas é fraco na fé. Então o que Jesus precisa fazer? Fazer com que a sua fé seja formada, fortalecida, estruturada. Então fica tranquilo, porque todo esse tempo que você está passando, pode ser que seja anos passando por uma tempestade, mas tudo isso é para fazer com que todas as áreas da sua vida sejam fortalecidas e o inimigo não encontre uma fraqueza em você para tentar te paralisar e interromper aquilo que Deus tem para cumprir e fazer na sua vida. Muitas das vezes é o que a gente não quer, é o que a gente precisa. Então é por isso que Jesus não pergunta a gente se a gente quer, porque Jesus sabe que a gente precisa. Então seja bem-vindo ao Evangelho, porque o Evangelho é assim: quando você for precisar de algo, ou quando você tiver que passar por algo, Jesus não vai te perguntar se você quer ou não. Jesus vai te inserir nesse lugar e nessa situação para que você passe
para que você vença e para que você tenha a formação que é necessária. Segundo ponto dessa mensagem: nem sempre, guarde isso no seu coração, nem sempre aquilo que você passa tem a ver com você. Muitas das vezes, ou da maioria das vezes, o que você passa tem a ver com o teu propósito, porque o seu propósito envolve pessoas. Eu preciso te certificar e te dizer que tinha muita gente seguindo Jesus, mas só 12 estavam dispostos a passar pela tempestade. Sempre foi assim, a maioria sempre se beneficiou da fé da minoria. Então passar por essa questão que você está passando é Deus dizendo: tem gente que não quer passar e eu preciso que você passe, para que você seja um testemunho, um canal do céu na terra. Existem pessoas que dizem não para tudo porque não quer passar. Agora tem outras pessoas que precisam estar submetidas a isso. A Bíblia diz isso em Jeremias capítulo 1, versículo 5. Jeremias não teve escolha naquilo que queria viver. Deus o separou antes do ventre da mãe dele. Percebe? Existem coisas que a gente tem que passar porque outras pessoas não querem passar. Então guarda isso no seu coração. Nem sempre o que você está passando é porque você errou ou porque você tem que passar por causa de você. Muitas das vezes é Deus te capacitando, te preparando para que você tenha autoridade e fale para as pessoas que você precisa falar. Existem pessoas que precisam daquilo que você carrega, e antes delas receberem aquilo que você carrega, você precisa ter a estrutura para saber passar, para saber ministrar, para saber compartilhar com elas aquilo que Deus quer que você compartilhe. Terceiro e último ponto: não importa o nível da agressividade da tempestade, o que importa é que o poder de Deus está com você. A Bíblia diz que Jesus olhou para ele e falou assim: ó, vamos para o outro lado. Guarde isso aqui no seu coração, que isso sirva de inspiração e de lição para a sua vida. Antes de você passar por uma tempestade, Jesus te dá uma palavra de garantia. Se Jesus falou que Ele vai fazer, que você vai passar para o outro lado, fica tranquilo, porque a tempestade é momentânea, mas a palavra e a promessa que Deus te deu não é. Ela é eterna, ela é perpétua. Não importa a agressividade das coisas, o que importa é que você tem uma palavra, e a palavra que Deus liberou sobre a sua vida, ela não volta para o céu antes de cumprir o propósito que Deus determinou na terra. Então não se assuste com a tempestade, não tema, porque Deus está com você. Eu sei que muitas das vezes é difícil, mas eu te convido através desse vídeo a confiar no caráter de Deus e a confiar na palavra que Ele tem para você, que Ele te deu, a promessa que Ele te fez. Eu preciso deixar claro e te confirmar que Deus não errou quando te chamou. Deus não errou quando te deu essa promessa. Deus não errou quando liberou essa palavra sobre você. Deus não se confundiu quando escolheu você. Deus não se confundiu quando escolheu a sua casa. Deus não se confundiu quando escolheu o seu endereço. Deus sabia quem estava escolhendo. Deus sabe que você é forte, que você aguenta passar por essa tempestade. Deus sabe que você dá conta. Deus sabe que Ele pode contar com você. Deus sabe que você é disponível. E fica tranquilo, tá? Porque do mesmo tempo que você passa por uma tempestade, Deus já preparou um banquete para te dar. Porque quem obedece à direção de Deus e passa pela tempestade, não se arrepende. Depois dessa tempestade, tem um nível de honra que Deus vai liberar sobre a sua vida que você nem imaginava. Porque Deus é um Deus que não deve nada para ninguém. E você vai ver que depois dessa tempestade, o banquete, o lugar, a geografia, tudo que Deus preparou para você, só porque você decidiu obedecer e ser fiel à palavra que Ele te deu, à direção que Ele falou para você pegar. Hoje pode estar sendo muito difícil para você, mas fique em paz, porque Deus já preparou o dia, a data e a hora. Deus já preparou o cenário e a geografia para te abençoar no tempo certo. Quando as coisas se apertarem e o deserto apertar, a tempestade apertar, lembre disso. Antes de você enfrentar essa tempestade, Deus te deu uma palavra. E essa palavra que Deus te deu, vela pela sua vida, vela pela sua fé.
e vela pela sua história. Que Deus te abençoe através desse vídeo. Se você gostou, se edificou a sua fé, se foi a resposta que você precisava, curte aqui, comenta, compartilha. Se não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para que você fique por dentro de tudo. E até o próximo vídeo. Que Jesus te abençoe.